Olá, meus amigos e minhas amigas. Este é um vídeo muito especial. Este é um vídeo de final de ano. Por isso vamos fazer uma retrospectiva, juntos, sobre tudo o que aprendemos neste ano até aqui. Por isso deixe-me te fazer uma única pergunta. O que é ser cristão? Resposta: ser cristão é ser capaz de se reconhecer através da pessoa de Deus. Nisto podemos entender porque Jesus foi considerado o Cristo, pois no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, disse ele: Eu e o Pai somos um. Jesus se tornou um cristão quando ele passou a se reconhecer através da pessoa de Deus. E isto não se aplica unicamente à pessoa de Jesus. Prova disso que no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14, disse Paulo: Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todo aquele que é filho de Deus se torna um só com o Criador. Isto podemos entender porque no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, está escrito: Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele, pois o Pai e o Filho são um só. Agora você irá afirmar: mas Darley, os pecadores, eles não são filhos de Deus. Pois, disse Paulo, porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus é que são filhos de Deus. Neste caso, os pecadores, os incrédulos, eles não são guiados pelo Espírito de Deus. Quem te disse isto? Com quem exatamente você aprendeu? Veja bem, meu amigo. Todos os seres humanos, sem exceção, são guiados pelo Espírito de Deus. Quer para fazer o bem ou o mal. Quer que eu prove? Sim, é claro que irei provar. No Evangelho de João, capítulo 6, versículos 38 a 42, está escrito: Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Por acaso, estas palavras se aplicam somente à pessoa de Jesus? Resposta errada. Essas palavras se aplicam sobre todos nós, pois todos nós descemos do céu. Pois no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, está escrito que Deus envia o seu Espírito, então o corpo é criado. O corpo é apenas a vestimenta do Espírito. E como você não é o corpo, senão o Espírito que está tendo uma experiência através do corpo, podemos entender perfeitamente que você também desceu do céu para fazer a vontade daquele que te enviou. Nisto podemos entender perfeitamente porque no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3, disse o Senhor: Então disse o Senhor: O meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Quem está agindo através do homem é o Espírito de Deus, pois foi este Espírito de Deus que desceu dos céus para fazer a vontade do Criador. Então, quer para o bem ou para o mal, é o Espírito de Deus que está agindo através do homem para cumprir os propósitos do Senhor, pois Deus é soberano, ele age através de todos, para cumprir assim as Escrituras. Nisto podemos entender perfeitamente porque no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 4, está escrito: Eu vou endurecer o coração de Faraó, para que os persiga. Quem endureceu o coração de Faraó foi o Espírito de Deus que estava agindo através de Faraó. É sempre o Espírito de Deus que age através do corpo, pois o corpo pertence ao Senhor. Pois o corpo humano é templo do Espírito de Deus, e é o Espírito de Deus que está agindo através do corpo. Você tem a sensação de estar no controle do corpo, mas na realidade é Deus que está agindo através de você. É o Espírito do Deus vivo, que é a sua vida, que está agindo através do corpo para cumprir assim as Escrituras. Um exemplo perfeito: Caifás, ele entregou Jesus para ser crucificado. Pilatos lavou as suas mãos, para que assim se cumprisse as Escrituras. É Deus que está desempenhando todos os papéis através de nós, pois esse é o teatro de Deus. Pois no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 7, está escrito: Eu formo a luz e crio as trevas, disse Deus. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas através de vocês. Pois é o Espírito de Deus que está agindo através de nós, para assim cumprir os seus propósitos. Quer para o bem, quer para o mal. É sempre o mesmo Espírito de Deus que está agindo através de todos.
Prova disso que no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 19 a 21, disse Paulo: Dir-me-ás então, por que se queixas, o homem ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? É Deus que cria o justo, assim como o pecador, para que assim Deus possa desempenhar todos os papéis, cumprindo assim as Escrituras. É necessário que o Espírito de Deus haja através de nós. Repito, livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Então disse o Senhor: o meu Espírito não agirá para sempre no homem. Quando o Espírito de Deus para de agir através do homem, é porque o Espírito de Deus cumpriu o seu propósito através de nós. Nisso se cumpre o livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 7, que o pó retorna à terra tal como era e o Espírito retorna a Deus que o deu. É Deus, sim, este Espírito de Deus, que está cumprindo todos os papéis através de nós. Até porque no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 7 ao 10, está escrito: Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis ao meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não tendes me conhecido, Felipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Espera aí. Esta é a nossa história. Nós estamos em Deus e Deus está em nós. Então, esta não é a história de Jesus, não é uma história secular. Esta é a história de todos nós se desdobrando no espaço-tempo. Prova disso que no livro de Atos, capítulo 17, versículos 27 a 28, está escrito: para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, o pudessem achar, ainda que Deus não está longe de cada um de nós. Pois em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Espera aí, nós vivemos, nos movemos e existimos através deste corpo humano, que é Deus em manifestação. Prova disso que no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Espera aí, é o Espírito de Deus que habita em nós? Sim, conforme consta, repito no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3, o meu Espírito, disse o Senhor, não agirá para sempre no homem. Espera aí, então quem está vivendo, se movendo e existindo através do corpo é o Espírito de Deus? Bingo, que é a sua verdadeira identidade, pois é você que está vivendo, se movendo e existindo através do corpo. Então, quando Jesus afirmou: como assim mostra-nos o Pai? Quem vê a mim vê o Pai. Quem está vendo você está vendo o próprio Deus, pois você é Deus em manifestação. Pois este é o corpo de Deus e é o Espírito de Deus que está realizando a obra através do corpo. Veja, meu amigo, preste atenção neste mistério. No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 12, está escrito: na verdade vos digo que aquele que crê em mim, disse Cristo, também fará as mesmas obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para junto do meu Pai. Espera aí. Por acaso, não disse Cristo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos? Bingo. Se isto é verdade, então você é o próprio Pai. Pois Jesus, que é Cristo, sempre esteve em você. Pois o Espírito de Cristo que estava neles, conforme consta no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11. Espera aí, se o Espírito de Cristo já estava nos profetas, isso significa que os profetas eram o próprio Deus? Bingo mais uma vez. E se o Espírito de Cristo está em você, é porque Cristo retornou para o Pai. E isso significa que você é o próprio Deus. Nisto podemos entender por que você é o templo de Deus, aonde o Espírito de Deus habita. Então, não foi o homem Jesus que retornou para junto de um lugar distante de nós, pois o reino dos céus está dentro de nós. Preste atenção neste mistério, meu amigo. No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 12, diz: não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem realiza essas obras. Quem estava realizando as obras através de Jesus era o Espírito de Deus.
Da mesma forma, repito o que consta no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3, disse o Senhor Deus, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. A história de Jesus está se desdobrando no espaço e no tempo, desde o princípio da criação, pois é sempre o Espírito de Deus que está agindo, realizando as suas próprias obras através de nós. Ele endureceu o coração de Faraó. Sim, ele estava agindo através de Faraó. Ele agiu através de Caifás. Agiu através dos séculos, através dos homens. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 6, é uma prova fiel do que eu estou falando, é verdade. Há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. É o Espírito de Deus que está agindo através de todos nós. Pois este é o corpo de Deus. Você nunca viu a expressão que nós somos o corpo de Cristo? É o próprio Deus que está realizando a sua obra. Ele desceu até o mundo dos mortos, até este mundo de sonhos, para despertar o seu espírito neste lugar, meu querido amigo. Nisto podemos compreender perfeitamente porque no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 5 diz: Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Fora de você não há Deus. Não existe Deus fora de você, meu amigo. Veja o que consta no livro de 1 Crônicas, capítulo 17, versículos 20. Senhor, ninguém há semelhante a ti, e não há Deus fora de ti. Não existe Deus fora do homem. Deus age através do homem, pois Deus está no homem. Pois o homem é o corpo do Espírito de Deus. Se é o Espírito de Deus que está vivendo, se movendo, existindo através do corpo, podemos entender perfeitamente que o homem é Deus em manifestação, pois foi o Verbo que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação. É Deus que está tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Pois quando o Verbo se fez carne, ele perdeu a sua auto-identidade. Não estou falando do Espírito de Deus, estou falando de você, que não é capaz de se reconhecer através do Espírito. É você que está dormindo na carne, meu amigo. Desperte. Veja o que consta no livro de Salmos, capítulo 82, versículo 6. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. Todos nós somos filhos de Deus. Todos. E por acaso, o Pai e o Filho não são um só? É por isso que Deus está agindo através de você. Quer para o bem, quer para o mal. Vasos de honra e vasos de desonra. Pois Deus é os dois lados da mesma moeda. Aqui neste mundo dual, Deus é o bem e o mal. Pois é Deus que está cumprindo todos os seus propósitos, pois Deus é soberano. É Deus que está agindo através de você, para completar a sua própria obra. Pois no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 9, diz: Pois somente em Cristo habita corporeamente toda a plenitude de Deus. Espera aí. Toda a plenitude de Deus existe corporeamente na sua pessoa. Pois disse Jesus que o reino dos céus está dentro de você. Disse o apóstolo Paulo que você é o templo de Deus onde o Espírito de Deus habita. Disse o próprio Cristo, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O reino dos céus, o Espírito de Deus e o próprio Cristo habitam corporamente na sua pessoa, pois você é a pessoa de Deus aqui na terra. Fora de você não existe Deus neste lugar, pois foi o Espírito de Deus quem se fez carne. A carne é Deus em manifestação. Jesus, repito, ele afirmou que ele iria voltar para junto do Pai. E Jesus, ele retornou para você, pois você é o próprio Pai que está dormindo na carne.